Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre ângulos e nós temos como objetivo principal aí que ao final dessa aula vocês consigam reconhecer as propriedades dos ângulos formados por uma reta transversal, tá certo? Então nós temos aqui, pessoal, nós temos feixes de retas paralelas, tá? Nós temos duas retas paralelas. Quem são retas paralelas? R, aqui nós temos a linha, né? A reta R e nós temos a reta S. Retas paralelas são aquelas que elas não vão se cruzar. Imaginem aqui essa reta, ela vem até aqui, né? Mas ela continuando infinito. E essa reta S também da mesma maneira, né? Continuando aí infinitamente. Se elas continuarem com essa mesma inclinação, dessa mesma maneira, elas não vão se encontrar. Então, nós chamamos isso aqui de retas paralelas. E nós temos uma reta transversal, tá? Uma reta que a gente chama também de concorrente. Quando nós traçamos essa reta entre essas retas paralelas, vocês percebem que a gente começa a formar alguns ângulos, né? Aqui eu enumerei aqui para vocês o ângulo 1, 2, 3 e 4. Vocês podem acompanhar aí a explicação do conteúdo pela apostila de vocês na página 11, tá? Então, pausa aí o vídeo, pega a apostila para vocês acompanharem. Então, vamos lá, né? Como as duas retas paralelas R e S possuem a mesma inclinação, os ângulos formados pela reta transversal T serão congruentes entre as duas paralelas nas posições correspondentes. Então, vamos lá. Nós temos as duas retas paralelas e a reta transversal. Quando nós traçamos essa reta transversal, formou-se aqui alguns ângulos, que a gente denominou aqui 1, 2, 3 e 4. Aqui também formou os mesmos ângulos. Por que formou aqui os mesmos ângulos? Porque ambas as duas retas, elas possuem a mesma inclinação, tá? Bem como a nossa reta transversal, ela também possui a mesma inclinação. Quando nós traçamos aqui, olha o que aconteceu. Esse ângulo aqui, que eu coloquei o númerozinho 3, ele vai ser igual, vai ter a mesma medida nesse outro ângulo aqui, que também eu coloquei como 3. Quando eu tenho dois ângulos que possuem a mesma medida, eu digo que eles são ângulos congruentes, tá? Então, aqui, quando eu tracei a reta, esse ângulo aqui e esse outro ângulo, eles possuem a mesma medida, são ângulos congruentes. Outra característica que a gente pode identificar aqui, reconhecer, né? Os pares de ângulos que estão em posições correspondentes são congruentes, isto é, possuem a mesma medida angular. Já os ângulos que estão em posições adjacentes ou correspondente à posição adjacente são suplementares. O que são os ângulos suplementares, então? O que são esses ângulos adjacentes? Vamos aí rever das nossas aulas anteriores. Primeiro, o que é um ângulo adjacente? Ângulo adjacente é aquele que ele vai compartilhar com o outro o seu vértice, ou seja, o seu ponto de encontro, e também o seu lado. Por exemplo, temos aqui o ângulo 3, tá? Esse ângulo aqui 3 e temos aqui o ângulo 4. Eles dois, quais são as características que nós temos em comum aqui, né? Ângulo 3, aqui, né? E ângulo 4 aqui. Esse é o vértice do ângulo 4, não é? Aqui o ponto de encontro entre essas duas retas. Ele também é o vértice do ângulo 3. É o ponto de encontro aqui entre essas duas retas. Então, esses são ângulos adjacentes. E ainda, essa mesma reta aqui é compartilhada pelos dois ângulos, né? Então, nós temos aqui ângulos adjacentes. Eles estão próximos, coladinhos ali um no outro.
Qual é a outra característica? Quando nós somamos esses dois ângulos, esse ângulo que é congruente junto com esse outro ângulo aqui, ele forma 180 graus. Se você girar assim um pouquinho, você percebe que estamos formando aqui um ângulo raso, tá? Se está formando um ângulo raso, o ângulo raso é de 180 graus. Então, esse ângulo aqui é suplementar a esse. Vamos para um exemplo na prática de como é que eu identifico os ângulos a partir dessas propriedades, tá? Imaginem que nós temos esse seguinte exemplo, né? Tem aí até na apostila de vocês. Eu quero descobrir qual é o valor do ângulo Y, tá? Onde tem esse 4zinho aqui, ó, tá? Esses números, pessoal, é só para vocês verem que são ângulos correspondentes, tá bom? Eu quero descobrir qual é o valor do ângulo Y. Só que eu só tenho um valor na minha questão, no meu item todo. Eu só tenho o valor 145 graus. Como é que eu vou descobrir o valor do Y? Primeira coisa que a gente tem que identificar, né? Lembrar aqui, o que a gente sabe sobre ângulos que são formados aí por retas transversais. Os ângulos, eles são congruentes. Eles têm a mesma medida aqui, ó, vai ser a mesma aqui, tá? Então, se aqui é 145 graus, quanto é que vai ser aqui? Se são congruentes, se tem a mesma medida, então, esse aqui também tem 145 graus, tá? Se esse aqui também tem 145 graus, agora ficou mais fácil de eu descobrir qual é o valor de Y. Como é que eu vou descobrir o valor de Y? A gente sabe daí da segunda propriedade desses tipos de ângulo, que é o quê? Quando nós somamos, quando a gente, né, junta aqui, somamos o valor desse ângulo com esse outro ângulo aqui, vai dar 180 graus. São ângulos suplementares. Esse aqui é suplementar desse ângulo. Quando eu somo esse ângulo com esse, vai dar 180 graus. Se, quando eu vou somar, vai dar 180 graus, qual é o valor de Y? É só eu fazer o quê? Eu vou diminuir, vou subtrair o valor, esse valor aqui de 180. Se isso aqui tudo é 180 e eu já tenho 145, quanto é que falta para eu chegar em 180? 180 menos 145, tá? Que vai ter como resultado, então, 35 graus, tá? 180 menos 145, nós vamos ter como resultado 35 graus. Então, o valor de Y vai ser 35 graus. Viu como é fácil a gente conseguir identificar, reconhecer aqui o ângulo? É bem fácil quando a gente sabe as propriedades. Então, o que a gente aprendeu? Essas duas propriedades, que os ângulos, eles são congruentes, possuem a mesma medida. Aqui a gente tinha o valor só desse ângulo aqui, não era? E a gente queria saber esse. Sabendo que eles são ângulos congruentes, a gente já colocou, já percebeu que aqui também ia ser 145 graus. E sabendo da segunda propriedade, que quando nós somamos vai dar 180, a gente conseguiu identificar qual o valor que está faltando aqui para chegar em 180, já que aqui a gente já tem 145 graus, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.